Quando eu tinha 12 anos, minha família estava morando em um subúrbio de Nashville. Era uma típica manhã de verão, onde eu desci correndo as escadas para enfiar algo no café da manhã antes de correr pela rua até a casa do meu amigo para passar o tempo. Enquanto eu tomava café da manhã e dizia à minha mãe para onde eu estava indo, ela estava agindo de forma muito estranha e fazendo muitas perguntas sobre onde eu estaria especificamente, com quem eu estaria e pedindo para eu ligar quando chegasse lá. Ela nunca foi tão exigente sobre saber exatamente onde eu estava, e eu podia perceber que algo a estava incomodando. Então perguntei por que ela estava agindo de forma tão estranha. Ela tentou ignorar a questão a princípio, mas minha mãe e eu éramos bem próximos, então continuei insistindo. Finalmente, ela compartilhou comigo que estava se sentindo estranha por causa de um pesadelo que teve na noite anterior. Os detalhes do sonho dela são os seguintes, da perspectiva da minha mãe. Eu acordei em nossa casa e nosso cachorro estava lá embaixo, choramingando e arranhando a porta da frente, como se precisasse ir ao banheiro. Então, coloquei meu roupão, desci as escadas e abri a porta da frente para que Emma, o cachorro, pudesse sair no jardim da frente e fazer suas necessidades. Enquanto eu estava parada nos degraus da frente da casa, esperando Emma terminar, olhei para a rua e vi uma pessoa com um moletom branco e calças jeans escuras subindo a rua em direção à nossa casa. Cada vez que passava por um dos postes de luz da rua, a luz apagava, deixando o restante da rua atrás dele na escuridão. Peguei Emma e entrei em casa. Tranquei a porta da frente e subi as escadas para olhar pela janela e garantir que essa pessoa passasse direto pela nossa casa. Essa pessoa simplesmente parou bem no meio da rua em frente à nossa casa, olhando diretamente para a janela, como se soubesse que eu estava lá. Eu não conseguia ver seu rosto sob o capuz, mas me senti muito inquieta e insegura, como se ele estivesse olhando diretamente para mim e quase dentro de mim. Então eu acordei. Depois que minha mãe compartilhou essa história, eu simplesmente ignorei como um sonho estranho e garanti a ela que estaria com meu amigo e ligaria para ela quando chegasse à casa dele. Avançando para mais tarde naquela tarde, meu amigo e eu caminhamos até a frente do nosso bairro, onde havia uma escola primária. A parte de trás do playground tinha uma cerca de arame que podíamos pular para entrar na floresta. Se você seguisse a descida íngreme pela floresta, acabaria em um riacho onde costumávamos passar o tempo procurando pontas de flechas, insetos estranhos, coisas assim. Enquanto estávamos descendo pela floresta, paramos em um ponto intermediário, que era uma longa clareira para uma trilha de quadriciclo que seguia bastante para a esquerda e para a direita, e era um caminho reto para baixo. Quando paramos por um momento nesta abertura, meu amigo e eu vimos algo branco, bem longe no caminho, subindo rapidamente entre as árvores, extremamente rápido. Rápido demais para a inclinação da colina e para a densidade da vegetação. Pelo que achamos que conseguimos ver, parecia ter o tamanho de um pequeno veado, mas realmente não tínhamos certeza. Ver aquele movimento borrado de algo branco à distância trouxe de volta a memória do sonho que minha mãe me contou naquela manhã. Eu não disse nada ao meu amigo sobre isso, mas fiquei um pouco assustado e sugeri que fôssemos na outra direção pela trilha de quadriciclo para voltar à cerca do playground para podermos sair da floresta e apenas jogar videogame na casa dele. Então, saímos da floresta, seguimos com o nosso dia e combinamos de nos ver no dia seguinte. No dia seguinte, meu amigo e eu nos encontramos novamente e queríamos voltar à floresta e descer até o riacho. Enquanto estávamos caminhando pelo playground da escola, em direção à cerca para pularmos de volta para a trilha de quadriciclo, vimos algo pendurado na cerca. Quando nos aproximamos, vimos que era um moletom branco pendurado na cerca, exatamente no local onde saímos da floresta no dia anterior. Nunca contei ao meu amigo exatamente o motivo, mas desde aquele dia nunca mais voltei àquela floresta. Este evento aconteceu há mais de 20 anos. Nunca realmente compartilhei isso com ninguém, até algumas noites atrás com alguns amigos e minha esposa, e as reações deles me levaram a uma jornada de pesquisa para ver se mais alguém relatou algo semelhante. Nunca tentei colocar essa experiência por escrito, então espero que esteja fácil de seguir.
Se alguém mais teve experiências sendo seguido ou observado por uma figura de moletom branco ou algo assim, adoraria ouvir suas histórias. Estou convencido de que minha namorada teve um ser que se apegou a ela ou algo paranormal. Ela disse que quando era jovem, estava na cozinha fazendo miojo por volta das 3 da manhã e viu um rosto na janela. Não apenas um reflexo, mas o rosto de um homem com um grande sorriso e um chapéu. Ela disse que viu o mesmo rosto meses depois, quando estava no carro dos pais na entrada de casa, esperando a mãe sair. Essa experiência a aterrorizou. Ela não gosta de falar sobre isso e eu não a culpo. Ela também não assiste a nenhum programa paranormal comigo e me pede para desligá-los. Ela acreditava que a floresta atrás da sua casa era assombrada ou algo assim, dizendo que uma noite ela e seus amigos estavam brincando de esconde-esconde e ela estava procurando com uma amiga quando ouviram risadinhas que pareciam ser da irmã dela na floresta. Elas seguiram o som e os passos que ouviram na floresta até ficarem assustadas e saírem correndo. Elas encontraram a irmã dela dentro de casa, no porão. Ela ficou apavorada com isso. Uma noite, ela estava dirigindo sozinha para casa e ouviu o que achava ser um animal rosnando no banco de trás. Ela dirigiu para casa o mais rápido que pôde e contou ao pai, que foi verificar o carro rapidamente e não encontrou nenhum animal. Uma noite, eu e ela tivemos uma discussão e meu cachorro começou a rosnar para o canto do quarto. Eu disse a ela que poderia ser algum tipo de apego ou algo tentando alcançá-la. Ela não é religiosa, mas eu senti vontade de orar com ela e pedir proteção. Eu cresci indo à igreja e acredito que há mal no mundo. Ela disse que se sentiu muito melhor depois da oração. Mais tarde, naquela noite, tive um sonho muito lúcido, vendo uma figura sombria usando um chapéu do outro lado da rua, de costas, como se estivesse indo embora. Acordei imediatamente e rezei novamente. Sei que pode ter sido apenas porque estava fresco na minha mente, mas ainda achei a experiência dela muito assustadora e arrepiante. O que você acha? No ano passado, em setembro, minha amiga e eu estávamos visitando Nova York pela segunda vez. Tudo estava bem e a viagem foi muito boa. No nosso último dia antes de pegar o voo de volta para casa, fomos ver a ponte do Brooklyn e dar um passeio em Chinatown. Estávamos com fome, então fomos ao McDonald's bem no centro de Chinatown. Entramos, compramos comida e subimos para comer. Enquanto estávamos comendo, eu estava fazendo uma videochamada com minha irmã e minha amiga estava fazendo uma videochamada com uma das amigas dela. Um casal de pessoas estranhas subiu. A mulher foi ao banheiro e o homem sentou-se muito perto de nós. Ele era asiático, com olhos azuis muito grandes que pareciam quase falsos. Ele estava olhando para o telefone e nunca piscava. Minha amiga me disse que ele parecia assustador, mas eu não dei muita importância. Passamos um tempo observando-o e ele era muito estranho. Apenas um cara estranho, só isso. Minha amiga me disse que a mulher com ele também era muito assustadora. Ela a descreveu como muito magra, como um esqueleto, e usando uma peruca. Eu estava brincando, dizendo que eram apenas pessoas estranhas e que não precisávamos julgar os outros. Decidi ir ao banheiro para ver essa mulher estranha. Entrei no banheiro e ela estava se olhando no espelho. Eu vi, literalmente, um esqueleto com uma peruca. Ela se virou para mim e quero dizer a todos vocês, nunca vi nada igual. Olhos muito azuis, um rosto afundado como se não houvesse bochechas. Essa coisa era só ossos. A porta do banheiro se fechou e por um segundo era só eu e essa coisa no banheiro. Senti tanto medo naquele segundo, como se essa coisa fosse má, e estou dizendo a vocês, muito má. Senti medo até os pés. Era como um demônio. Senti medo em todo o meu corpo. Depois de um segundo, saí do banheiro. Disse à minha amiga para pegar as coisas dela e ir embora. Estava com tanto medo dessa coisa. Algumas garotas entraram no banheiro e elas gritaram. Eu me virei e vi essa coisa se dobrando para trás, como nos filmes. Eu estava apavorada.
Estávamos saindo e uma das garotas estava dizendo aos funcionários que havia algo completamente insano acontecendo no banheiro. Enquanto tudo isso acontecia, o homem que estava com essa mulher não parava de olhar para o telefone dele. Ele não olhou para ver o que estava acontecendo. Havia algumas garotas falando muito alto, mas ele simplesmente não estava lá. A coisa que vi naquele banheiro ainda me assombra e assombra minha amiga. Tentei não pensar sobre isso, mas realmente quero ter alguma explicação para poder seguir em frente. Não assisto a filmes de terror, mas essa coisa parecia uma pessoa possuída. Nunca vi alguém tão magro, só ossos e olhos daquele jeito. Se você quiser, pode procurar o McDonald's em Chinatown e surpresa, é todo preto. Todo o prédio é preto. Eu sei que pode parecer engraçado, mas talvez esse lugar seja como uma porta para outro mundo. Como um mundo mau. Por favor, me diga sua opinião sobre essa situação. Queria encontrar mais informações sobre se naquele dia a polícia de Nova York pegou algo estranho em Chinatown, mas não houve nenhuma informação. Minha família e eu morávamos em uma casa assombrada. Vivemos lá por alguns anos antes de minha irmã começar a dizer que via coisas. Ela é mais velha que eu, cerca de 2 anos. Então, ela era uma criança quando começou a ver essas coisas. Eu as chamo de coisas porque não sei se podem ser classificadas como fantasmas, demônios, entidades. Não tenho certeza. Talvez alguém possa me ajudar a entender o que eram. No início, meus pais não acreditavam nela, mas com a seriedade e o medo que ela demonstrava, começaram a acreditar. Depois de um tempo, eu também comecei a ver coisas. Uma das coisas que ela via, e via mais frequentemente muitas vezes, era uma cabeça de cabra flutuante. Ela via isso aleatoriamente por toda a casa em diferentes ocasiões, olhando para ela. Nem eu nem minha família jamais víamos isso. Às vezes, ela via isso na escola também. Ela só via a cabeça, nunca o corpo inteiro. Conforme ela descrevia, via isso em uma parede aleatória na casa, ou em uma árvore aleatória na escola. Outra vez, ela se levantou no meio da noite para ir ao banheiro. E para ir ao banheiro do meu quarto, ela tinha que passar pelo quarto dos nossos pais. Nós dormíamos juntos no meu quarto porque tínhamos medo de dormir sozinhos. Quando ela estava voltando do banheiro para o meu quarto, vi um grande olho vermelho acima da cama dos meus pais olhando para ela. Assustada, correu para o meu quarto e foi para a cama. Na manhã seguinte, contou aos nossos pais. Outra vez, eu acordei no meio da noite. Eu estava dormindo do lado da cama voltado para a porta, e na minha frente havia uma sereia, flutuando, com olhos vermelhos e dentes de piranha. Ela estava sorrindo para mim, balançando o corpo de um lado para o outro, como se estivesse flutuando ou debaixo d'água. O cabelo dela também estava se movendo como se estivesse debaixo d'água. Eu estava tão assustado que nunca consegui esquecer isso. Fechei os olhos e, eventualmente, voltei a dormir. Toda vez que eu andava pelo corredor, quando olhava para trás, havia uma figura sombria me seguindo a uma distância de uns 60 ou 90 centímetros. Era toda vez. Não importava se estava claro como o dia. Quando eu olhava para trás, ela estava lá. Só me seguia. Nunca aconteceu com minha família. Uma vez, enquanto eu andava pelo corredor, olhei para trás e vi a figura sombria me seguindo. Decidi parar para ver se ela parava também, mas não. Continuou andando, e enquanto se aproximava, eu corri para o final do corredor, para a sala de estar, e ela desapareceu. O quarto da minha irmã ficava no mesmo corredor, onde eu sempre via a figura sombria. Minha família sempre dizia que o quarto dela era o mais ativo. Mesmo que eles nunca tivessem visto nada na casa, aquele quarto sempre parecia muito pesado. Querendo uma pausa do que estava acontecendo na casa, passamos a noite na casa dos nossos avós. Estava eu, minha irmã e meu primo pequeno, dormindo em um quarto com 2 camas, e a porta do quarto estava aberta. Minha irmã foi a primeira a acordar. No início, ela apenas olhou para fora do quarto para o sofá dos nossos avós, que estava em frente à porta do quarto onde estávamos dormindo. Ela viu um cachorro em cima do sofá
e enquanto sua visão ainda não estava ajustada, pensou que parecia muito com o cachorro da nossa avó, então não deu muita importância. Alguns minutos depois, meu primo acordou e se juntou à minha irmã olhando para o cachorro. Depois eu acordei. Nós três estávamos olhando para o cachorro e chamando-o, pensando que era o cachorro da nossa avó. O cachorro nos ouviu, virou-se e apenas olhou para nós com olhos vermelhos e a cabeça inclinada. Percebemos que não era o cachorro dela e que algo estava errado. Estávamos todos muito assustados, mas minha irmã e eu nos sentimos tão desamparados porque saímos de nossa casa para ter uma pausa do que estava acontecendo lá, apenas para ver isso nos seguir até aqui. O verdadeiro cachorro da nossa avó estava dormindo com eles no quarto. Pegamos nossas coisas e corremos para o quarto dos nossos avós e contamos tudo a eles. Eles não acreditaram em nós, mas sabemos o que vimos. Quando estávamos nos preparando para dormir, percebemos que deixamos nossos cobertores no quarto, então um de nós teve que voltar para pegá-los. Eventualmente, minha irmã se ofereceu para pegá-los e o cachorro ainda estava lá em cima do sofá, observando cada movimento dela, enquanto o verdadeiro cachorro da nossa avó estava no quarto deles, apenas relaxando. Chamamos pessoas da igreja para abençoar a casa e orar para que o que estivesse lá nos deixasse em paz. Isso não funcionou, apenas piorou as coisas. Então, eventualmente, nos mudamos da casa e não tivemos muitos eventos desde então. Devo dizer que quando estávamos no processo de mudança, minha mãe e eu estávamos limpando o armário dela e eu estava em uma escada passando pela pequena área acima onde ficam os cabides. Não sei o nome, desculpe. E eu não podia ver lá em cima porque era pequeno. Então eu estava usando a mão para sentir as coisas que estavam lá e que eram nossas, para poder colocar em uma caixa. Senti algo diferente e era uma foto. Peguei e olhei, depois dei para minha mãe ver. Era uma foto de família. Era uma foto em preto e branco de um homem, uma mulher e duas crianças, no que parecia ser o quintal daquela mesma casa. Ela ficou surpresa, me olhou e depois me deu de volta. Olhei novamente e guardei. Parte de mim achava que eram os antigos proprietários da casa, ou que eram eles que tinham feito algo nela. Outras experiências que tive desde então, esta foi em outra casa. Eu estava lavando o cabelo com shampoo e tinha os olhos fechados e senti uma mão me empurrar. Pensei que era minha irmã fazendo uma brincadeira comigo até abrir os olhos e perceber que estava sozinho. Então coloquei uma toalha ao redor de mim e saí correndo do banheiro. Em outra casa, nos mudamos várias vezes. Eu estava sentado no chão do meu quarto e minha irmã estava sentada na cama. Minha cama estava no chão. E ouvi alguém sussurrar meu nome e virei para minha irmã e disse, "Sim?" E ela disse, "Não fui eu, mas eu também ouvi." Eu apenas olhei para ela, olhei ao redor do quarto e para o corredor. Olhei para ela novamente e continuei mexendo no meu telefone. Estávamos sozinhos em casa. Eu não ia descobrir o que era, de jeito nenhum. Até hoje sabemos e lembramos de tudo o que vimos e às vezes falamos sobre isso e como gostaríamos de ter respostas. Às vezes pensamos que pode ter havido algum voodoo ou rituais acontecendo naquela primeira casa, porque até hoje ela é assombrada e aparentemente ficou pior. Os novos proprietários nos contaram algumas histórias. Desde que morei lá, tenho medo de encontrar algo assim novamente. Eu sempre acordava exatamente às 4h44 da manhã, às vezes às 3 da manhã. Eu estava no deserto acampando. Era por volta das 2 da manhã e eu ainda estava na cabine do caminhão comendo pistaches e jogando as cascas pela janela aberta. A lua cheia enorme estava atrás de mim, cerca de 2 horas no céu, e eu a observava no retrovisor. De repente, um ser alto passou a 2 metros atrás do meu caminhão e parou. Eu me virei e olhei pela janela traseira aberta. Era uma criatura com 2,5 metros de altura, muito magra, com braços longos cujos cotovelos ficavam abaixo da cintura, um pescoço fino de cerca de 30 centímetros, cabeça oval,
que tinha o que parecia uma barba ou tubo de 1,20 m pendurado da parte inferior do rosto. Não consegui distinguir os pés ou as mãos. Ele andava como se estivesse tendo dificuldade, como se você andasse em uma piscina com a resistência da água. Quando parou, mal moveu os ombros, mas aquele pescoço incrivelmente longo virou a cabeça grande em minha direção. Não sei se ele me viu no caminhão. Eu congelei. Ele virou a cabeça para a frente e continuou andando. Era bizarramente magro, como um inseto. Fiquei com medo, pensando que, sendo tão magro, estava faminto. Saí correndo, com o equipamento de acampamento voando para fora da caçamba do caminhão, enquanto eu dirigia pela estrada de terra. Voltei 4 meses depois, durante o dia. Não vi nada em comum. Dirigi um pouco, era um dia bonito, e encontrei um lugar que parecia bom para fazer uma trilha. Quando saí do caminhão, por volta das 3 da tarde, ouvi motores a diesel cavando, como escavadeiras, tratores, caminhões basculantes despejando cargas e batendo a pá para descarregar toda a terra, caminhões dando ré com aquele som de bip, bip, mas não havia nada ao redor. Eu estava no meio do nada, em uma estrada de terra, sem outros carros por perto. Não conseguia entender de onde vinha o som da escavação, mas me perguntei. Ajoelhei-me e ouvi o chão. O som vinha debaixo da paisagem do deserto. Eu estava em pé, onde o som da escavação estava vindo. Quando me levantei, vi 2 caminhonetes brancas muito brilhantes de frente para o meu caminhão, com janelas negras como ônix. Eram tão brilhantes que o reflexo do sol nelas doía nos olhos. Dirigir no deserto cobre um caminhão de poeira, mas esses pareciam ter acabado de sair de uma concessionária. Fiquei assustado. Acho que eles me viram ouvindo o chão e suponho que eu não deveria ouvir aquele som. Quando voltei para o caminhão, vi mais 2 caminhonetes brancas exatamente iguais atrás de mim, de frente para mim. Saí dirigindo e olhei para ver se me seguiam, mas não estavam. Quando cheguei à estrada mais próxima, meu coração afundou ao ver mais 2 caminhonetes iguais me esperando no cruzamento, cada uma apontando para uma direção, de modo que, independentemente de qual direção eu tomasse, uma caminhonete estaria bem atrás de mim. Quando entrei na estrada, a caminhonete atrás de mim me seguiu de perto. Eu estava a 145 km/h e a caminhonete estava logo atrás de mim. A outra caminhonete estava tentando me ultrapassar. Eu estava trocando de faixa para impedir que me passassem. Cheguei a uma saída para alguns prédios e decidi tentar sair. Ao mesmo tempo, as 2 caminhonetes diminuíram a velocidade, fizeram um retorno e voltaram. Eles poderiam ter me levado no deserto e ninguém teria encontrado meu caminhão ou eu, mas não fizeram isso. Eles queriam me matar na estrada? Não sei, mas fiquei aterrorizado de voltar para casa pensando que estariam lá, mas nunca mais os vi e nunca mais voltei. Minha suposição é: descobri uma instalação governamental sendo construída, talvez para a segurança nacional. Por que me perseguir quando aquela criatura parecida com um inseto gigante estava andando por ali alguns meses antes, cerca de uns 3 ou 6 quilômetros de onde ouvi o som da escavação? Será que aquele local é uma instalação secreta do governo? Oi, primeira vez que estou contando sobre minhas experiências paranormais. Eu e minha família, esposa e 2 filhos, compramos uma casa nova há cerca de uns 9 ou 10 meses, o que foi ótimo, já que é nossa primeira casa familiar e nada realmente aconteceu nos primeiros 6 meses. Até que eu e minha esposa estávamos na cozinha arrumando tarde da noite, quando de repente ouvi um sussurro baixo bem no meu ouvido. Presumi que fosse minha esposa me perguntando algo, mas quando perguntei o que ela disse, ela apenas olhou para mim confusa. Então, esclareci que ouvi ela sussurrar no meu ouvido, ao que ela imediatamente perguntou. Era um sussurro baixo, quase um rosnado, tão baixo que você não conseguia entender as palavras? E foi exatamente isso. Nós meio que ignoramos isso naquela noite, já que nada realmente aconteceu depois disso. Avançando um mês, meu filho mais velho, 5 anos, começa a nos contar que um homem alto, como um demônio sombra,
Fica em seu quarto observando-o frequentemente, o que ele ainda nos conta, o que me deixa alerta, pois eu sou fascinado pelo paranormal, enquanto minha esposa tenta ignorar isso, pois não gosta da ideia do paranormal perto dos nossos filhos. Então, começo a fazer símbolos de poder e proteção para colocar pela casa, penduro apanhadores de sonhos e coloco muitos cristais pela casa, o que parece deixar meu filho menos assustado por enquanto. Em abril, meu pai falece, o que é devastador, pois ele não era muito velho, mas estava com a saúde debilitada há muito tempo. Algumas semanas após sua morte, estou deitado na cama com minha esposa quando de repente notamos uma luz acendendo no quarto dos meninos às 10h22 da noite. Vou lá e descubro que o projetor deles se ligou, é daqueles que projetam estrelas e tem lasers verdes, então faz um barulho baixo de funcionamento. Procuro o controle remoto pensando que um dos meninos o ligou, mas não encontro em lugar nenhum. Então, apenas desligo o projetor e volto para a cama. Algumas noites depois, isso acontece novamente, já que o interruptor foi ligado novamente. Mas desta vez eu estava acampando no quarto dos meninos, pois estávamos tendo uma noite de filmes, e eu era o único acordado. Vi ele ligar às 10h58, sem controle remoto à vista. Dessa vez, procuro algo no quarto, mas não encontro nada, nem mesmo uma sensação do que poderia ser. Então chamo meu pai em silêncio para ver se é ele visitando e verificando os meninos, mas nada. 3 noites depois, às 10h22 novamente, o projetor liga. Desta vez fico no quarto com meus meninos dormindo profundamente e novamente pergunto se meu pai está lá, pois não estou sentindo uma vibração ruim disso. Mas minha esposa está muito preocupada agora, mas nada acontece. Então, apenas desligo o projetor e decido parar com isso. Tudo isso foi capturado pela nossa câmera de bebê também. Houve muitas sensações e ruídos estranhos nesta casa, o que também pode ter a ver com o nosso vizinho que faleceu pouco depois de nos mudarmos, mas ainda estou confuso sobre o que pode ser. Alguma ideia? Em 2014, minha família e eu, minha mãe, meu padrasto e meus 2 meio-irmãos, nos mudamos para esta casa antiga e grande como uma família mesclada. Já era a casa perfeita de filme de terror, na periferia da cidade, em frente a um cemitério, com aproximadamente uns 200 e poucos anos, quase 300 anos, e nos fundos de um prédio hospitalar abandonado. De qualquer forma, moramos lá por cerca de 4 anos, até nos mudarmos para nossa casa atual, apenas a 2 minutos a pé. Mas desde que moramos lá, não consigo parar de pensar em todas as coisas estranhas que aconteceram. Cheguei até a entrar em contato com arquivos locais para obter informações sobre a propriedade. Acho que estou perguntando se alguém tem alguma ideia do que diabos estava acontecendo lá. Foi absolutamente horrível, e ainda tenho que passar por lá literalmente todos os dias. Vou tentar fazer alguns pontos gerais dos acontecimentos. O primeiro acontecimento foi em nosso primeiro dia e noite na casa. Nosso jardim, como eu disse, ficava nos fundos de uma propriedade de hospital abandonada e arruinada com terrenos, etc. Apenas nossa cerca de jardim nos separava disso. Na primeira tarde e noite que moramos na casa, meus irmãos e eu criamos um gol improvisado de futebol com troncos apoiados em uma árvore no fundo do jardim do hospital. Brincamos um pouco, ficamos entediados e fomos explorar os prédios do hospital. Ficamos fora por menos de 1 hora, mas quando voltamos e passamos pelos nossos postes de gol, alguém havia reunido todos os gravetos e troncos e os colocado em pilhas super organizadas e precisas. Parece bobo, mas não há como os troncos terem caído dessa maneira. Ficamos tão assustados que nossos pais acabaram dizendo que foram eles que fizeram isso, mas anos depois admitiram que não foram eles, e que também estavam igualmente assustados. O segundo acontecimento envolve uma planta. Ok, minha mãe e meu padrasto ganharam uma planta de presente quando se casaram. Um dia, eles estavam meio irritados comigo e com meus irmãos e disseram: "Parem de regar essa planta, ela não precisa ser regada regularmente e vocês vão matá-la." Meus irmãos e eu éramos bastante jovens e, francamente,
Nem sabíamos de que planta eles estavam falando. Alguns dias se passaram e nossos pais ficaram realmente irritados. Disseram que a planta estava morrendo e que realmente precisávamos parar com isso. Chegou ao ponto de eles moverem e esconderem a planta em diferentes locais. Nada funcionava e a planta morreu. Meus irmãos juram até hoje que não foram eles, e eu realmente acredito que não foram. O terceiro acontecimento foi com o meu irmão passando pela minha mãe. Minha mãe estava parada na porta do meu quarto conversando comigo, e ela viu meu irmão mais novo, uma figura, andando do quarto dele no final do corredor para o banheiro. Tudo bem? Exceto que depois ela desceu as escadas e meus 2 irmãos e padrasto estavam todos sentados no sofá assistindo futebol juntos. Ela não acredita em nada paranormal, mas ficou muito assustada com isso. E coisas estranhas como essas sempre estavam acontecendo. Além de momentos-chave como esses, há muitos para listar em uma única história. Tínhamos nossos 2 cachorros, super bem comportados, mas que agiam estranho em um determinado ponto do jardim. Eles rosnavam e depois choravam e gemiam e deitavam como se alguém estivesse gritando com eles toda noite. Eu também tinha uma placa de madeira na parte de trás da porta do meu quarto. Não tínhamos janelas no corredor do andar de cima, casa antiga, então não havia como ter corrente de ar. Mas todas as noites depois da meia-noite, a placa batia contra a minha porta como se alguém estivesse batendo. Essa história não é minha, pois cresci nos Estados Unidos. Mas meu primo do México veio morar conosco por um tempo. Este é o encontro pessoal dele. Não sou um contador de histórias, então desculpe se estiver meio bagunçado. Crescendo em uma casa mexicana e com amigos também mexicanos, já ouvi todos os tipos de histórias. No entanto, como conheço meu primo e sua família e como eles são, acredito com muita certeza nisso. A irmã da minha mãe não brinca em serviço e é uma das pessoas mais sérias que conheço. Meu primo, vamos chamá-lo de José, que é apenas 1 ano mais velho que eu, tem 26 anos agora, cresceu em uma cidade fora de Monterrey, Nuevo León, de onde minha família é. Ele morava em sua casa junto com seus pais, irmão mais velho e 2 irmãs mais velhas. Como ele era o mais novo, era o bebê da família. Portanto, ele não sabia o que significava não quando se tratava de comida. Basicamente, ele era uma criança muito gorda enquanto crescia. Quando ele tinha cerca de 8 anos, ele e seus irmãos dormiam todos no mesmo quarto, pois a casa só tinha 2 quartos na época. Com o passar dos anos, seus pais acrescentaram áreas e quartos à casa, então ainda é a mesma casa até hoje, só que muito maior. Ele lembra que durante esse período ele sempre estava extremamente fatigado, dormia muito e ainda acordava cansado e irritado. Ele nunca pensou muito sobre isso, pois, como eu disse, ele era muito gordinho e achava que estava esgotado por causa disso. No entanto, quando seus irmãos se levantavam à noite para ir ao banheiro ou pegar água, diziam que viam um duende dormindo em seu peito. A melhor maneira de descrever isso é como uma pequena criatura marrom parecida com um goblin. Agora qualquer um ficaria assustado se visse isso, certo? Eu sei que ficaria, mas não. Aparentemente, isso é super comum de acontecer no México e em outros países da América Latina. Não só os irmãos dele viam isso, mas também os pais. Claro, eles faziam todas as coisas religiosas, como orações e limpezas para manter o duende longe. Depois que meu primo contou aos pais como se sentia e os irmãos confirmaram o que viram, levaram meu primo a uma curandeira, uma curadora da cidade, que confirmou que o duende estava drenando a energia do meu primo, não necessariamente de forma maliciosa, mas mais porque ele era o mais novo da casa. Eles fizeram várias limpezas e rituais, e logo depois o duende não dormia mais nele. No entanto, dizem que ele ainda aparece na casa até hoje. José também me disse que há uma foto na casa de algum parente no México, e aparentemente, minha própria mãe, que é uma mulher muito honesta, viu essa foto, que mostra meu primo e sua família em frente à casa, e você pode ver o duende em uma das janelas ao fundo. Se eu alguma vez encontrar essa foto quando visitar, vou garantir que tirarei uma foto e postarei. Ainda é tão louco para mim.
Agora, o encontro mais recente me deu arrepios. Isso aconteceu há cerca de 2 anos. A irmã mais velha do meu primo, Ana, tem uma filha de 6 anos que na época tinha 4 anos. Agora minha tia, sendo a mulher intensa e séria que é, proibiu qualquer um de seus filhos, que são todos adultos entre 26 e 33 anos. Mas de novo, a mulher é assustadora, de contar aos netos sobre o duende para que eles não tivessem medo de ir à casa dela. Bem, minha prima Ana enviou um vídeo para o grupo de família onde sua filha está chorando e explicando a ela que foi ao antigo quarto do meu primo José e descreveu um monstro marrom feio dormindo na cama. Eu vi esse vídeo com minha mãe e ficamos em choque que isso aconteceu. Ninguém nunca contou a ela sobre o duende e, mesmo assim, ela descreveu exatamente o que todos os outros tinham visto. Houve algumas outras aparições ao longo dos anos por eles, mas apenas coisas como ver essa coisa dormindo ou correndo por aí. Eu nunca visitei minha cidade natal, mas quando for, definitivamente estarei em modo caçador de monstros na casa da minha tia, tentando tirar uma foto dessa coisa. É tão louco para mim, mas de acordo com minha família e outros amigos hispânicos que cresceram em seus próprios países, coisas como essa, junto com histórias de fantasmas e bruxas, são muito comuns por lá. Isso aconteceu com minha amiga, não comigo, em 2007. Mas ela está aqui ao meu lado recontando a história. Desculpe, é longo, mas quero compartilhar o máximo de detalhes possível para ouvir suas opiniões sobre isso. Somos adultas agora, e isso aconteceu com ela quando tinha 16 anos. Até hoje, ela descreve o que viu exatamente da mesma maneira que descreveu logo após acontecer e ainda consegue visualizar claramente. Então vamos lá. Ela estava voltando para casa da casa de uma amiga à noite. Isso aconteceu em uma cidade no sul do Oregon. Ela não se lembra da hora exata, mas diz que era definitivamente depois da meia-noite e estava escuro e ninguém mais estava na rua. Ela diz que estava completamente sóbria e não estava com privação de sono. Então, ela estava voltando para casa e estava a cerca de 2 quarteirões de sua casa. Ela estava caminhando na calçada ao longo da rua principal e estava cruzando entre a 5ª e a 6ª rua. A casa dela fica na 7ª. Do outro lado da rua havia um Safeway e um cemitério. Nesse momento, ela notou algo a cerca de 100 metros à sua frente cruzando a rua do lado do cemitério para o lado em que ela estava. É assim que ela descreve. Havia 2 criaturas caminhando sobre as patas traseiras lado a lado. Uma era um pouco mais baixa que a outra, mas ambas eram muito altas, pelo menos 2 metros. Elas estavam curvadas, magras e extremamente esqueléticas. Ela diz que sua primeira impressão foi que pareciam quase como veados andando sobre as patas traseiras, mas não tinham pelo. Era mais como uma pele cinza escura. Elas mantinham os braços e pulsos meio que como um T-Rex, mas seus braços e mãos eram muito longos, quase tão longos quanto suas pernas. Quando perguntei, ela disse que não viu caudas. Perguntei se tinham cascos e ela acha que sim, mas não se lembra dessa parte com certeza. Estava tudo silencioso e ela não ouviu nenhum som no pavimento enquanto elas andavam. Perguntei se tinham chifres ou rostos em forma de veado, pensando que talvez fossem apenas veados sem pelos andando sobre as patas traseiras por algum motivo. Ela disse que não tinham chifres e suas cabeças não eram em forma de veado ou de qualquer animal, mas mais como de uma pessoa. Ela descreve os rostos como parecendo humanos, com traços humanos, mas algo estava ligeiramente errado. Ela congelou onde estava assim que os viu. Estava tudo silencioso e não havia carros passando ou qualquer outra pessoa por perto, o que é normal à noite em nossa pequena cidade. Ela diz que ficou lá parada, meio em choque. Ela observou enquanto as 2 criaturas caminhavam lentamente lado a lado, silenciosamente, da outra calçada para o lado da rua em que ela estava. Ela diz que eles não pareceram vê-la de forma alguma, ou se notaram, não agiram como se tivessem notado. Ela diz que eles agiram como se fossem apenas um casal, fazendo um passeio noturno casual. Ela não lembra de sentir nenhuma energia negativa ou vibrações, apenas sentiu medo
porque estava muito assustada. Assim que terminaram de cruzar a rua, continuaram direto pela sexta rua, e ela não conseguiu mais vê-los depois que passaram pela primeira casa e continuaram andando. Nesse ponto, ela diz que saiu do choque e começou a correr o mais rápido que pôde para a sexta rua, para ver para onde estavam indo. Quando chegou lá, virou na sexta rua para segui-los, mas eles tinham desaparecido completamente. Ela não sabe para onde poderiam ter ido tão rápido, considerando que estavam apenas caminhando, e não caminhando rápido, mas como eu disse, quase como se os dois estivessem apenas fazendo um passeio noturno casual. Assim que percebeu que eles haviam desaparecido do nada, ela começou a correr o mais rápido que pôde o último quarteirão até sua casa na sétima rua. Ela contou para sua mãe e irmã na manhã seguinte. Ela diz que essas criaturas eram como nada que ela já viu ou ouviu falar antes. A coisa mais próxima que ela pode comparar é o lobisomem em que o professor Lupin se transforma nos filmes de Harry Potter, sem pelos, super magro e curvado de forma estranha, exceto que esses tinham cabeças e rostos mais parecidos com humanos do que com lobos. Ela só contou para sua família e alguns amigos, eu sendo um deles. E também ela não tem histórico de nenhuma doença mental, mas sempre que eu pergunto sobre isso, ela descreve da mesma maneira exata e ainda fica bem abalada quando pensa sobre isso. Nada parecido aconteceu com ela antes ou depois disso. Alguém sabe o que isso pode ser? Eu já ouvi falar dessas criaturas, mas não tenho certeza se isso se encaixa, porque acho que esses são mais em forma de animal e geralmente estão de 4. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu pergunto a ela e volto com a resposta. Qualquer opinião seria muito apreciada. Obrigado.